Era uma vez, numa terra antiga, uma mulher chamada Ana. Ela tinha um grande desejo. Queria muito ter um filho, mas não conseguia. Isso a deixava muito triste. Um dia Ana foi ao templo e orou com todo o seu coração a Deus, prometendo que se tivesse um filho, o dedicaria a ele para servi-lo por toda a vida. Deus ouviu a oração de Ana, e assim ela deu à luz um menino e o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus. Quando Samuel ainda era bem pequeno, Ana cumpriu sua promessa. Levou o menino para o templo, onde ele passaria a viver e servir ao sacerdote Eli. Imagine um menino morando no templo, aprendendo sobre Deus desde cedo. Samuel crescia no templo, aprendendo a servir a Deus, enquanto Eli já era bem velhinho e seus filhos não seguiam os caminhos certos. Uma noite, enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz chamando: Samuel! Samuel! Ele pensou que era Eli e correu para ele, dizendo: Aqui estou, pois me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, volta a deitar-te. Isso aconteceu mais 2 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel. Então, ele instruiu Samuel: Se ele te chamar de novo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim, o Senhor chamou Samuel novamente. Samuel respondeu como Eli o havia ensinado. E Deus começou a falar com ele, revelando coisas importantes sobre o futuro de Israel e a casa de Eli. Foi a primeira vez que Deus falou diretamente com Samuel, o que era muito especial. Depois daquele dia, Samuel continuou crescendo, e todos em Israel sabiam que ele era um verdadeiro profeta do Senhor. Isso significava que Deus falava com Samuel, e Samuel transmitia as mensagens de Deus ao povo. As palavras de Samuel sempre se cumpriam, mostrando que ele realmente falava em nome de Deus. Ele viajava por várias cidades, ensinando o povo a adorar a Deus e a fazer o que era certo. Samuel ajudava a resolver problemas e a julgar as pessoas com justiça. Ele era um líder respeitado e amado, que sempre apontava o povo para Deus, lembrando-os da importância de obedecer aos seus mandamentos. Com o tempo, Samuel envelheceu. Seus filhos, infelizmente, não seguiram o bom exemplo do pai e não foram líderes justos. Por causa disso, o povo de Israel começou a ficar insatisfeito. Eles olharam para as outras nações que tinham reis e disseram a Samuel: Queremos ter um rei como as outras nações. Queremos um rei para nos governar e ir à frente em nossas batalhas. Samuel ficou chateado com o pedido, pois ele sabia que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Mas ele orou a Deus e Deus lhe disse: Atende a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus permitiu que tivessem um rei, mas advertiu que isso traria problemas e sofrimentos. Deus então instruiu Samuel a procurar um homem chamado Saul. Saul era um homem alto e bonito, que se destacava entre todos em Israel. Ele havia saído para procurar jumentas que estavam perdidas e, sem saber, seu caminho o levou até Samuel. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Ele derramou óleo sobre a cabeça de Saul, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Samuel apresentou Saul ao povo, que gritou: Viva o rei! Saul começou a reinar, e no início, ele parecia um bom líder, vencendo batalhas e mostrando coragem. Samuel o orientou, ensinando-o sobre como governar de acordo com a vontade de Deus. Mas Saul começou a cometer erros. Em vez de esperar por Samuel para oferecer um sacrifício a Deus, Saul se precipitou e o fez ele mesmo. Isso foi uma desobediência a Deus, pois apenas os sacerdotes podiam fazer isso. Samuel chegou e o repreendeu, dizendo que por causa de sua desobediência, o seu reinado não duraria para sempre. Depois, Deus enviou Samuel para dizer a Saul que destruísse completamente um povo inimigo, os amalequitas. Saul obedeceu em parte, mas guardou o melhor do gado e das ovelhas para si.
em vez de destruir tudo como Deus havia ordenado. Samuel ficou muito triste e bravo. Ele confrontou Saul novamente, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Por causa de sua teimosia, Deus rejeitou Saul como rei. Samuel sentiu uma profunda dor, pois ele amava Saul, mas teve que cumprir a palavra de Deus. Apesar de sua tristeza por Saul, Deus mandou Samuel seguir em frente. Ele disse: "Até quando você vai lamentar por Saul? Encha o seu chifre com azeite e vá à casa de Jessé, em Belém, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei." Samuel, com um pouco de medo de Saul, obedeceu. Chegando à casa de Jessé, Samuel viu os filhos mais velhos, altos e fortes, e pensou que um deles seria o escolhido. Mas Deus o lembrou que ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nenhum dos filhos presentes era o escolhido. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos. Jessé então chamou seu filho caçula, Davi, que estava pastoreando as ovelhas. Davi era um jovem ruivo, com um olhar simples e coração puro. Quando Samuel o viu, Deus disse: "Levante-se e unja-o, pois este é ele." Assim, Samuel derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, e o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele. Davi foi ungido como o futuro rei de Israel, mesmo sendo apenas um pastor. Essa foi uma decisão de Deus, que olhou para o coração de Davi, que era um coração de fé e obediência. Samuel, agora, sabia que tinha cumprido mais uma parte importante de sua missão. Enquanto Davi começava sua ascensão, Saul continuava a reinar, mas de forma atormentada e cada vez mais distante de Deus. Samuel, embora triste com a situação de Saul, continuava a ser o elo entre Deus e o povo. Ele foi um conselheiro para Davi em seus primeiros anos de fuga de Saul, oferecendo refúgio e sabedoria. Samuel viu as dificuldades que vinham sobre Israel por causa da desobediência de Saul, mas também viu a promessa de um novo rei, Davi, que seria um rei segundo o coração de Deus. Ele testemunhou a transição de um rei escolhido pela aparência para um rei escolhido pelo coração. Samuel viveu muitos anos servindo a Deus e ao povo de Israel com fidelidade e justiça. Ele foi um líder sem igual, um profeta poderoso que ouvia a voz de Deus e a transmitia com coragem. Ele guiou Israel em tempos difíceis, restaurando a adoração a Deus e estabelecendo uma nova era de reis. Quando Samuel morreu, todo Israel chorou por ele. Ele foi sepultado em sua cidade, Ramá. O legado de Samuel é o de um homem que foi chamado por Deus desde criança, que ouviu a voz de Deus e que obedeceu em tudo, mesmo quando era difícil. Ele nos ensina a importância de ouvir a Deus, de obedecer e de sempre buscar um coração que agrade a Ele. Gostaram de conhecer a história de Samuel? O que vocês aprenderam com ela?